Estamos aqui em mais um episódio de Conversa à Mesa comigo, Fernanda Farias. Já pedi para você se inscrever no canal. Precisamos bater os 1.000 inscritos, estamos chegando já. O Daniel hoje veio para dar sorte, né, Daniel? Tamo aí. Tamo aí. O Daniel... Eu tô nervosa, o Daniel tá nervoso. Tá todo mundo na mesma vibe, né, Daniel? Verdade. Daniel, se apresente para nós. Quem é o Daniel? Porque o pessoal vai falar, quem que é esse moço novato aqui em Naviraí, gente? Ele não é de Naviraí. Bom, eu me chamo Daniel Pires Miguel, né? Sou paulista de São José dos Campos, interior de São Paulo. Mas eu sou quase um nômade, eu acho. Porque eu nasci em São José, fui para Santa Catarina, moro em Santa Catarina hoje há 12 anos. Mas desse período que eu estou lá, eu já morei um ano em Fortaleza, no Ceará. Já morei um ano também em Florianópolis. Você não para, não tem parada. Então, por conta de uma das atividades nossa, que é a consultoria, né? Principalmente no começo da empresa, onde tinha um serviço, a gente estava indo, juntava as trouxas, esposa, filho e vamos embora. E antes da gente começar a falar, né? Que o pessoal está curioso para saber o que o Daniel faz, antes da gente entrar nessa história da empresa, tudo, você começou sonhador, você fez faculdade, você comentou ali comigo que sempre sonhou em ser consultor para poder viajar, achou que era fácil, né? Pobre iludido, né? Exatamente. Então, a minha carreira profissional começou na Embraer, então eu trabalhei com aviação durante 10 anos. Comecei em 2003 na Embraer e lá dentro, por conta do tipo de negócio, por conta das pessoas que estão lá, das influências, lá dentro eu decidi estudar. Eu fiz engenharia mecânica, me formei em engenharia mecânica e fiquei na Embraer até 2013. Quando foi mais ou menos em 2005, a Embraer começou a trabalhar com um negócio chamado filosofia Lean. E o que seria essa filosofia Lean? A filosofia Lean é uma filosofia japonesa de melhoria contínua, que nasceu lá dentro da Toyota, no Japão, pós-Segunda Guerra Mundial. É uma filosofia que busca reduzir desperdício, aumentar a produtividade das empresas, né? É o tal do fazer mais com menos, melhorar a questão da saúde e segurança do trabalho. Então, a gente, de maneira generalista, seria uma filosofia de melhoria contínua. E a Embraer decidiu iniciar com essa filosofia lá dentro, se eu não me engano, lá para meados de 2005. E eu fiz parte de uma das primeiras turmas que foi formada para disseminar essa filosofia lá dentro. Sim. E foi aí que começou a nascer esse desejo meu de consultoria, porque a Embraer contratava muitas consultorias. Então, aí você viu o pessoal vindo de fora, você falou, olha, que vibe boa, conhecendo gente, viajando, falou, é isso aí que eu quero. Aí eu vi o consultor chegando lá no aeroporto, né? Aí o pessoal da Embraer ia lá buscar ele com a plaquinha, esse cara ia pro hotel, né? À noite ia jantar num lugar legal. Na outra semana já estava em outra empresa, em outro lugar, e isso me chamou muita atenção, assim. E a partir dali eu comecei a criar esse desejo de ter uma empresa e de ser consultor. Aí vai ver a realidade, vem pro podcast, a pessoa deixa ele 1 hora dentro do carro esperando. Não, gente, não foi não. Isso daí... Eu vim de uma viagem de São Paulo aqui para MS e eu não me atentei que o fuso horário aqui é diferente. Então eu cheguei aí quase 2 horas adiantado pro podcast, mas tudo certo. Eu tava no carro trabalhando ali. E aí você falou assim, não, é isso que eu quero para minha vida, vou estudar essa área. Foi. Aí eu trabalhei com Lean, então, com essa filosofia lá na Embraer, de 2005 até 2013, quando eu saí de lá. Eu pedi conta. Aí você imagina, né? Você pedir conta de uma empresa onde tem gente do Brasil inteiro e alguns até do mundo afora querendo trabalhar. Foi um risco. Foi um risco e assim, bem difícil. Né? Esposa, um trabalho estável, né? Ganhava razoavelmente bem. E você vai sair da 3ª maior empresa de aviação do mundo para tentar algo... Para arriscar. Para arriscar. Aí a esposa foi de boa? Falou, não, vai ou não? Deu uma segunda... Não foi muito de boa, essa não. parte. Queria dar um beijo para ela. Te amo. Falou, obrigado. Naquela lá? Obrigado por confiar, deu certo.
Deu tudo certo, né? Mas a gente passou por períodos bem difíceis, assim. Só queria mandar um beijo pro meu pai, pra minha mãe também. Meu pai trabalhou 33 anos lá na Embraer. Né? Foi por conta dele que eu tive esse desejo de trabalhar lá e acabei entrando lá depois. Um abraço pro Mendes, que indicou, né? O Mendes, que fez a ponte aqui Mendes. junto com o pessoal. Então, beijão no coração de vocês aí. Onde eu parei? Tá, você saiu, passou uma fase difícil. Foi. A mulher não gostou muito da sua decisão. Foi. Aí eu pedi conta e saí para montar meu negócio, para rodar consultoria. E aí eu não vendi nenhuma consultoria. Ai, dá uma frustrada, né? Você falou... Gente, nenhuma, não vendi nenhuma consultoria. Eu achava que trabalhava na Embraer, né? Tinha o nome da Embraer no currículo, tudo. Eu achei que isso ia me abrir portas. Me abre portas até hoje. Mas naquele momento, para eu vender consultoria... Não abriu. Então, uma pessoa muito nova, né? Normalmente as empresas, quando eu falo em consultor, já imaginam, né? Alguém mais sênior, né? Com aquelas barbinhas um pouco mais branca. Que nem o Dr. Carlos esses dias. O Dr. Carlos veio aqui e disse que ele foi operar. Aí o cara falou, mas você é novo. Não, mas tem minha irmã mais velha. Chegou lá, achou... Quem que é a sua irmã? Essa daí. Eu achei que ela era velha. Não, ela é mais velha que eu. A doutora é novinha também. O paciente. O paciente ficou com medo. Postei minha confiança na véia, mas ela é nova. E agora? Assim estavam as empresas com você. E de fato, né? Eu não sei se chega a ser um estigma, né? Porque normalmente os consultores são pessoas mais sêniores, né? Já passaram por vários lugares, já têm várias experiências, né? E, enfim, aí não deu certo a consultoria. Vamos montar uma loja de material de construção com o restinho do dinheiro que sobrou. E aí nós compramos uma loja de material de construção, lá em São José dos Campos ainda. Ficamos, não me lembro quanto tempo com a loja, uns 2 anos com a loja. E aí nós sofremos com assaltos. Então nós tivemos, se não me engano, 3 assaltos lá. Um foi a mão armada. Minha esposa estava grávida ainda do meu primeiro menino. E eu tomei tapa na cara de bandido. E aquilo assim criou um trauma. Aí a gente decidiu, vamos embora para Santa Catarina, porque ela é de lá. Sim, a família dela de lá. A família toda de lá. E eu tinha parte da minha família que também era de lá. Minha irmã já morava lá há muitos anos. Então já gostava muito do lugar, tudo. E decidimos colocar a loja para vender. Não vou contar essa história aqui, mas uma hora eu vou escrever um livro. Porque nós vendemos essa loja, nós vendemos para uma quadrilha. E aí nós perdemos tudo que a gente tinha, tudo. Chegamos em Santa Catarina com uma mão na frente e outra atrás. Não tinha... Ficamos sem carro, ficamos sem nada. A gente foi morar de favor, um tempo com meu sogro, um tempo com meu pai, que daí na sequência meu pai também mudou para lá. Então assim, foi um momento bem difícil, um período bem difícil. A gente não tinha o prazer de poder entrar numa loja, comprar um brinquedo pro Isaac. Mas eu sempre digo, né? Deus tem mais para dar do que o diabo para tirar. Exatamente. E eu cheguei lá em Santa Catarina em dezembro. Quando foi em janeiro, eu fui chamado para trabalhar numa empresa. Para ganhar R$ 2.700 como analista. Não pagava nem o apartamento que a gente tinha lá em São Paulo. A despesa do apartamento, não né? Não pagava nem... Era financiado, né? Financiamento, mas não pagava nem... Então, assim, a gente passou por um... E as dívidas que sobraram todas não eram nossas, mas nós caímos num golpe. Então, assim, foi aquele choque, nós erguemos a cabeça, vamos trabalhar. E aí eu fui cada vez mais oferecendo meu serviço de consultoria, aí começaram a aparecer alguns trabalhos. E graças a Deus, daí para cá, nós não paramos de crescer mais. Eu, quando me formei em engenharia mecânica... Tu me corta se eu falar muito rápido aí. Não, pode ficar tranquilo. Eu tô me identificando com a sua história. Você deu uma respirada aí pra você não chorar, hein? Eu vi, hein? Não foi fácil, assim. É bem difícil mesmo. Mas graças a Deus, sempre com a cabeça erguida, trabalhando duro. E aí eu quando me formei em engenheiro mecânico, eu comecei a fazer alguns bicos de fazer laudo. Laudo para construção? Laudo de engenharia mecânica em geral. Já fiz para construção no caso de elevador de obra. Sim. E aí depois, se não for legal o que eu vou falar, que você corta, tá? Eu vou falar aqui. eu assinei, na época eu não tinha know-how nenhum.
fiz engenharia mecânica, mas eu não sabia fazer os cálculos do elevador de obra. O que eu fazia? Eu ia lá, se esse negócio cair, não vai ter ninguém embaixo porque é isolado. Aqui não vai pessoa, é só material. Então esse aqui dá para arriscar. Aí eu fui assim. E deu certo? Não caiu nenhum, não? Ai, meu Deus, caiu? Graças a Deus, não. Mas no começo eu arrisquei muito, assim. E eu ficava naquela, né? E aí, eu preciso. Eu fui me arriscando. E fui indo, graças a Deus, assim. Deus foi segurando. Deus foi abençoando. E aí, nunca caiu nada. Então, eu fazia esses laudos. Quando eu cheguei em Santa Catarina, começou a aparecer mais demanda. Foi bem numa época ali que o Ministério do Trabalho começou a fiscalizar as indústrias. E aí tem uma norma chamada NR12, que é uma norma de segurança de máquina e equipamento. Então, toda empresa que tem máquina tem que estar adequada a essa norma, a máquina. E aí eles começaram a fiscalizar. Então, começou a aparecer demanda de ter que fazer laudo para essas máquinas. Aí o pessoal começou a ir atrás, né? As empresas. E aí começou a aparecer demanda. Daqui a pouco eu fechei uma empresa. Um vai indicando para o outro. Um vai indicando para o outro. Nesse meio tempo, eu já estava um pouco mais estabilizado, né? Eu já estava construindo a minha casa. Daí, me apareceu uma oportunidade para ir para Florianópolis. Era como empresa, porém era para atender só aquela empresa. Eu ficava full time lá com eles. Uma indústria plástica, uma empresa que eu atendo até hoje, assim... Eles fazem copos, essas coisas? Eles fazem embalagem flexível. Eles fazem embalagem para fraldas, ração... Mas é famosa, não é? É bem conhecida. Sim, essa Plasc tem 45 anos de... Ô Gil, se eu estiver falando a idade errada aqui, desculpa aí. Um abraço para a Gilciane. Você fala assim, mais de 40 anos, que daí não tem erro. Deve estar entre 30 e 60 ali. Mas, se não me engano, são 45 anos. Então, assim, uma empresa bacana demais. E eu tenho um carinho muito especial por eles, porque eles me ajudaram numa fase, assim... E aí, eu fiquei um ano lá junto com eles. E eu recebi um convite para trabalhar em Fortaleza, no Ceará. Numa empresa que faz pá para aerogerador. E tudo isso em quantos anos? Você já mudou 3 vezes aí que eu contei. Porque a vida de consultor é assim, né? Não tem... E a sua mulher nesse meio tempo? Porque eu sou mulher, eu tô curiosa para saber dela, né? E ela super apoiava? Acostumou. Acostumou. Foi na marra, né? Não, a Grazi, assim, graças a Deus, foi uma pessoa que me apoiou muito. Muito em tudo. Até hoje. Mesmo na questão da Embraer, assim, eu senti que foi um choque muito grande, né? Porque, de um modo geral, eu imagino que as mulheres, de um modo geral, procuram mais a estabilidade. E eu sempre fui uma pessoa de querer correr risco, mas ela sempre me apoiou muito. E ela falou assim, eu não faria isso aí não, mas se você falar para fazer, eu tô junto. De verdade, sempre foi. E aí nós fomos de Orleans para Florianópolis. De Florianópolis eu fui para Fortaleza, no Ceará, trabalhar nessa empresa. O gerente de lá, que estava aplicando essa filosofia lá, ele trabalhou na Embraer, tudo, e ele estava atrás de profissionais que tinham trabalhado na Embraer para poder apoiar lá. Então, eu fui para Fortaleza e continuei atendendo a Plasc. Então, aí eu já tinha algumas empresas fabricantes de máquina que eu fazia uns laudos avulsos, fui para lá com um contrato com a Plasc. Mas conseguia atender meio remoto ali já. Isso. Aí, vez ou outra, viajava e vinha presencialmente. Decidimos, depois de um ano lá de Fortaleza, voltar para Santa Catarina. A gente não se adaptou, minha mãe na época não estava bem de saúde, minha esposa grávida, engravidou. Eu sou paulista, meu filho mais velho, o Isaac, é paulista, nasceu em São José dos Campos, com 2 meses... Foi para Santa Catarina. A minha esposa é catarinense. Meu menino mais novo, Benjamin, ele nasceu no Ceará, em Fortaleza, no Ceará, com 2 meses, foi para Santa Catarina. Então, uma salada de fruta lá em casa. Bom que cada um de um estado, Tem né? 2 paulistas, um catarinense e um cearense lá. E um cearense. E... Tô só fazendo isso para Sim, para mostrar como que você começou ali. Aonde que a gente chegou, Sim. Por que a gente chegou nessas 3 empresas. Quando eu estava lá em Fortaleza, um grande amigo meu, o Anderson Rached, abraço Anderson,
Inclusive, ele tem uma empresa de consultoria também em Lean, um cara assim, fora da curva. Ele foi prestar, ele trabalhava junto comigo lá na Aeres, e o dono da Aeres, que é o falecido seu Alexandre Negrão, né, pai do Xande Negrão, um empresário muito forte, ele convidou o Rached para fazer Lean, aplicar Lean na fazenda dele. Então, para você ver como é que o cara era visionário, né? E aí foi aplicar aquilo que a gente fazia na fazenda, e isso ganhou repercussão. Né? Porque quem trabalha com fazenda, principalmente com pecuária, é difícil que não conheça a Fazenda Conforto, que é a fazenda do seu Alexandre Negrão, né? Uma fazenda que confina mais de 100 mil cabeças de gado. Bem de renome mesmo, né? São muito grande, muito forte. E desenrolando a história aí, nós fomos parar na Marfrig, num confinamento chamado MFG, que é um dos confinamentos do grupo Marfrig, em Mineiros, lá em Goiás. Então, por conta da Conforto, do Rached e tudo, nós fechamos um trabalho lá na Marfrig. Eu saí da Aeres e a gente foi focar lá na fazenda. Aplicando essa técnica. Aplicando essa técnica japonesa de melhoria contínua. E aí isso abriu o mercado pra gente dentro do agro. E você falou, agora... Não chega a ser um banzai, não, né? Que é uma organização. Né? Mas tem alguma coisa a ver, tá? Tem. Pra vocês verem, a gente entrou... Normalmente a gente entra pelos pequenos, né? Sim, aí você já chegou no grande. A gente entrou no mercado do agro pelos maiores, pelos maiores, fazendo Conforto, né? A Marfrig, a MFG, imagina, né? São empresas tops. Grandes e fortes demais. E aí nós fizemos esse projeto lá, e aí foi puxando. Aí eu boca a boca, né? Hoje eu atendo 8 fazendas. Dessas 8 fazendas, eu atendo pessoalmente a parte operacional eu faço de uma fazenda, que é a Fazenda Regalito, fica lá em Flores de Goiás. Goiás. Né? Um abraço pro seu... Vou mandando um abraço pro povo aqui, né? Vai mandando. Um abraço pro seu Bruno, que é o proprietário da fazenda. Reginaldo, né? O gerente lá, assim... É uma fazenda que eu atendo já há quase 3 anos lá. Um tempo já atendendo. É um lugar que eu me sinto em casa, né? Eu já tenho até o uniforme da fazenda. Chego lá, eu visto o uniforme da fazenda. Então, coloca o chapéu e já sai trabalhando já. E a Regalito talvez é o maior case de sucesso que a gente tenha hoje falando de fazenda. Então, assim, a transformação que teve naquela fazenda é algo impressionante, assim. E essa técnica você aplicou lá, fora isso, vai explicando aí, porque chegou lá, como que estava essa fazenda, o que vocês aplicaram lá que deu certo? Aí, vou só emendar essa história das empresas, certo, pode ser? Pode. Aí eu concluo essa... Gente, são 3 empresas, não é para poucos, tá? São 3 empresas, graças a Deus. Tá fazendo um pouco mais de um ano que nós contratamos uma empresa de marketing para fazer esse... Aí tu que sabe os nomes aí, eu não sei se fazer o brand, estudo de isso, amor. Estudo de persona. Posicionamento do mercado. Aí fizeram um monte de slide lá, um monte de coisa. E no fim, falou assim, vamos dividir as empresas, colocar. Aí no fim a decisão foi, vamos criar um grupo que vai ter 3 marcas. Então, nesse momento aí, a parte de laudos de saúde e segurança do trabalho, a gente já estava... eu já tinha contratado uma pessoa para trabalhar junto comigo, né? Que é o Marcos, ele é o responsável pela PlusSeg. E aí, na sequência, nós decidimos entrar com os laudos de saúde e segurança do trabalho. Tudo que ele fazia lá atrás. Fomos puxando a cordinha e fomos... Ele falou, isso aqui dá certo, vamos colocar no pacote. E assim, e Deus colocou tudo no momento certo, né? Porque nós entramos para fazer o Marcos me ajudava na questão dos laudos. Sim. Fazer os laudos para as máquinas. Só que logo que eu contratei ele, entrou também aí a questão do e-social. Esse sistema do governo, então, hoje um funcionário é admitido, é demitido, tudo isso tem que ser informado lá no e-social. Bem burocrático, né? Passou... E aí acaba sugando muitas empresas para fazer, né? Aí fala, não, então vocês já estão entendendo, né? Com quem você vai falar se estiver passando por isso, com o Daniel. Inclusive, a gente faz isso para fazendas, tá? Também. Toda fazenda... Gente, todo negócio que tem colaborador registrado é obrigado a ter os laudos. O que acontece? É algo que até hoje é pouco fiscalizado. Cada vez mais isso está sendo, como é que eu vou te dizer, informatizado. Então, cada vez mais a fiscalização está aumentando. Só que quando a gente pega as fazendas, é muito no interior, muitas são no CPF dos donos.
Então, a fiscalização não chegou ainda. Mas todas já são obrigadas, né? E certamente a fiscalização vai chegar. Um dia chega. Vai chegar, né? E geralmente no interior, assim, pelo menos, não tem muito esse negócio de segurança do trabalho, né? O povo trabalha meio lá no automático. Gente, eu visito lugares assim, fazendas, até empresas também, indústrias, que eu não sei como não morre um todo dia. Desculpa cortar, esses dias aqui, ó, na janela, o cara tá trocando o outdoor aqui, depois você vai ver como é que é o terreno aqui, ó. Cara. Tem um buraco, o outdoor fica ali em cima ali, ok, mas depois pra cá, pro outro lado onde a gente não tem visão, é um buraco. O cara tava do outro lado aqui assim, escorado no outdoor. Colando ali assim, ó. Você acredita? Ali dá quantos metros mais ou menos de altura ali? Dá uns 7, 8 metros de altura tranquilo. E sabe qual é o grande problema? Graças a Deus ele não se machucou. Mas aí ele vai virar e vai falar assim, eu sempre fiz assim, sempre deu certo. Sim. É uma frase assim, chega a ser um clichê. Sempre deu certo. Aqui teve uma cidade aqui perto que aconteceu de um cara que caiu dentro de um silo. Aí morreu esmagado pelos grãos e tal. E na época o INSS pagou toda, indenizou a família. Só que depois de um tempo o INSS foi investigar e viu que ele estava sem o ZPI. Aí, o que acontece? O INSS estava entrando contra a empresa para ressarcir todo o valor de novo que ele investiu, né? Que pagou para a família. Então, ó a burocracia. Gente, essa é uma burocracia necessária. É muito importante ter os laudos, porque ali são feitas medições, né? Se é um ambiente ruidoso, ali vai ser colocado um aparelho nos funcionários, vai medir o nível desse ruído, vai ver se está dentro do nível aceitável para não ter uma lesão nesse colaborador. Ruído é um exemplo assim que o cara se expõe ao ruído hoje, a um ruído acima do permitido, né? Isso vai refletir daqui 30, 35, 40 anos mais tarde. Então, é uma doença ocupacional que vai vir lá no futuro. Às vezes sai da empresa e está tudo bem, mas depois... tudo bem, lá no futuro vai sentir o reflexo disso. Então, assim, é muito importante, tá? Por conta... Gente, vamos ver se vocês conseguem... A gente vai fazer que abrindo várias caixinhas, vocês vão entrando dentro das caixas com nós. Nós estamos falando da Pluseg. Da Pluseg. É porque a Pluseg, ela aconteceu no meio desse processo todo de consultoria, de ir para o Ceará. É porque daí você automaticamente se foi vendo a necessidade dentro dos lugares. Exato. Na Pluseg, a gente fazia esse laudo das máquinas. Sim. Né? Quando a gente faz um laudo de NR12 de uma máquina, basicamente eu vou lá, eu vejo a sua máquina e te faço um documento dizendo tudo que você tem que fazer na tua máquina para ela estar adequada à norma. Tem lá um motor que está exposto, uma correia. Nós vamos colocar lá que tem uma proteção. Tem que ter uma porta, essa porta tem que ter um sensor para quando abrir parar a máquina. Então a gente vai lá e faz o laudo. Aí eu entregava para o empresário o laudo. Ele tinha que contratar alguém de elétrica e alguém de mecânica para poder adequar a máquina. Agora eu estou entendendo onde ele quer chegar, Brasil. Aí ele abriu a empresa que adequava a máquina. Mas por quê? Aí no começo eu indicava, porque eu não tinha mão de obra. Então eu indicava. Tu queria adequar a tua máquina. E eu vinha, Fernanda, tá aqui teu laudo. Aí você ia lá, procurava alguém. O cara ou não te atendia direito, ou adequava errado. Porque quando a gente fala adequar, é bem complexo a parte elétrica. Né? Os sistemas, como tem que ser montado para atender a norma. Aí chegava lá, a máquina funcionalmente estava tudo ok. A hora que a gente ia ver os sistemas, estavam errados. Aí não dava para dar o laudo de conformidade para a máquina. Tinha que chamar de novo o cara. Então, assim, começou a dar muito problema. Nós decidimos parar de indicar as pessoas. E decidimos contratar mão de obra e oferecer esse serviço. Um ligado ao outro. Tudo ligado literalmente. Ao outro. Tudo ligado ao outro. E a Pison, ela faz a parte de consultoria, certo? Então, eu vou resumir para você assim, ó. A Pison Engenharia. Tem o grupo Pison que tem as 3 marcas. Sim. A primeira marca, Pison Engenharia e Consultoria. A gente faz consultoria de melhoria contínua, né? A gente faz projetos para reduzir custos, aumentar a produtividade e tal. Tá aí dentro. Utilizando-se de uma filosofia japonesa. Se tu quiser depois aprofundar, a gente aprofunda um pouquinho. Vamos falar, porque é bem interessante. Isso é muito legal. Aí nós temos a Pluseg, que é a empresa de saúde e segurança no trabalho. E nós temos a Pison Megawatt, que é a empresa de elétrica industrial. Então, tudo que for de elétrica industrial, elétrica de uma máquina, a gente faz. Faz reforma, faz manutenção, faz adequação na norma. E o bom é que a pessoa, às vezes, te contrata lá para uma consultoria e você já apresenta todos os trabalhos. Você tem os braços ali, né?
eu tenho um caso bem legal, que eu fui fazer um treinamento numa empresa chamada Anjo Tintas. Eu vi lá, no seu site, falei, Bruno, ele atende Anjos Tinta. Uma baita de uma empresa. Abraço para o Emiliano. O Emiliano é o responsável pela gerência de todas as unidades da Anjo Tinta. E eu fui fazer um treinamento de Lean, um treinamento de um método chamado A3. E aí onde estavam lá alguns gerentes, alguns coordenadores. E no final do treinamento, não lembro se era no final ou no começo, eu apresentei minhas marcas. Né? Eu estava me apresentando, apresentei as marcas. Então, além de consultoria, a gente faz isso e isso. O cara falou, preciso disso aí. Algum tempo depois, que eu acho que foi bastante tempo assim, mas eu não lembro. Mas algum tempo depois, o Emiliano entrou em contato comigo. Daniel, cara, nós estamos passando por um processo de adequação das nossas máquinas aqui na NR12, só que eu tô com um problema. É um cara que faz o laudo, outro que faz elétrico, outro que faz a mecânica, e difícil fazer gestão desse negócio, e não se conversa. E eu falei, então pronto. Falou com Comigo mesmo. Falou com a pessoa certa. E a gente atende ele já há mais de ano lá. Eu tô vendo aqui, ó, um nome aqui que eu vou fazer um meme, porque eu gosto de brincar. Implantação da TPM. Não é a TPM que você está pensando. Que geralmente eu queria desimplantar. Você está implantando a TPM. Não é a TPM que as mulheres pensam. TPM é uma sigla em inglês, né? Que tá Gente, ele é todo em inglês. Eu falei que eu vou sair daqui, vou entregar um currículo falando que eu sou fluente agora, depois que eu aprender tudo isso aqui, ó. Não, mas essa aí, a sigla, esse acróstico que fala, né? Acróstico é uma palavra feita com as iniciais de outras, né? Eu vou falar ele em português, que é manutenção produtiva total. Sim. Então, assim, posso falar de Lean, então? Dessa filosofia que a gente usa? Vamos lá. Eu falo, Eu falo pra caramba. Não, pode falar. Você tá aqui pra falar mesmo. Quanto menos eu falar, é melhor. Aí você fala. Eu vi que foi aplicado na Toyota, isso? É verdade? Isso nasceu lá, exato. Lean é um nome que veio do sistema Toyota de produção. Certo? Então, nasceu em 1800 bolinha, nasceu uma tecelagem chamada Toyota, com DA no final. Uhum. E essa tecelagem, eles eram uma família de empreendedores, inclusive de engenheiros mecânicos, empreendedores, visionários, tudo. E eles foram fazer algumas visitas aí mundo afora para ver como é que estava a indústria no mundo. E eles viram que tinham muitos carros rodando, principalmente na América, questão do Fordismo, né? E eles decidiram, então, montar uma indústria automobilística no Japão. Só que o Japão é um país extremamente escasso. Extremamente escasso. O Japão é menor do que alguns estados do Brasil. Sim. Aí você pega a totalidade do país do Japão, do território japonês, 70% é inabitável. Traduzindo. Só 30% é habitável. O resto é tudo montanha. Se eu não me engano, 90%, quem souber certinho dado, põe embaixo aí. Comente aí, Comente aí. Mas, se eu não me engano, 90% dos vulcões ativos do mundo estão no Japão. O Japão é privilegiado quando a gente fala de desastre natural, né? É verdade. Tsunami, todas essas coisas, terremoto. Tudo lá mesmo. 90% da energia do Japão é importada. Porque os caras não têm reserva de petróleo. E mesmo assim eles estão melhor que nós? Mesmo assim, eles são a terceira maior economia do mundo. Gente, é algo assim... Sempre que eu comento sobre isso, me traz uma reflexão, porque como é que pode? Eles não têm reserva de petróleo. Nós temos. Eles não têm jazidas de minério, de bauxita para alumínio e por aí vai. É importado. Eles não têm. E agora, como com um país tão escasso de recurso natural, não tem. Até parte da água consumida no Japão vem de um processo de dessalinização da água do mar, porque os caras também têm pouca água doce. Agora, como com um país, né, tão pequeno, com poucos recursos, a terceira maior economia do mundo. É triste, hein? Não vamos chorar não, brasileiro. Vamos chorar não, vamos confiar no processo, vai dar certo. E aí, assim, voltando lá para a Toyota. Então, eles decidiram montar a indústria automobilística chamada Toyota. Tá?
tá? O japonês é um povo, como que eu vou te dizer? Ele não é um povo místico. Essa questão, o sobrenome da família é Toyoda. Mudou para Toyota, porque na escrita deles, o tá tem um valor lá místico, sabe, para eles. Sim. Então, por isso que mudou de Toyoda, que é o sobrenome da família, para Toyota, que é o que a gente conhece até hoje. Então, eles montaram essa indústria. Em 1987, se não me engano, foi o ano que eu nasci, o Instituto de Massachusetts pagou um cara chamado James Womack para ele montar uma equipe, rodar o mundo e fazer um estudo sobre a indústria automobilística. Nesse estudo, o nome do livro que está esse estudo chama A Máquina que Mudou o Mundo. Tem uma tradução em português, inclusive, desse livro. Nesse livro, o resultado desse estudo que está nesse livro aí mostra que o Japão era, naquela época, em disparado, a melhor indústria automobilística do mundo, né? Isso causou um grande impacto mundial. Passou-se, aí vamos lá. Toyota, aí chegou a Segunda Guerra Mundial, Japão perdeu a guerra. Agora você imagina um país que tem tudo aquilo que nós falamos. Sim. Né? Sem homens, porque os homens foram para a guerra, morreram boa parte na guerra, inclusive jovens, majoritariamente um país feminino. Desfalcou o país. Como reerguer a economia de um país desse? Então, tudo isso nasceu lá de uma necessidade. E aí eles começaram a identificar, então, métodos, ferramentas para poder aumentar a eficiência, né? Tem um cara chamado Taishi Ono, ele era um gerente da Toyota, da tecelagem. Sim. Que ele foi convidado por Kishiro, que era o presidente da Toyota na época, a elevar a produtividade da Toyota ao nível da Ford. Então, tanto que a gente fala assim, essa filosofia linha aí, é atribuída a quem? É atribuída ao Taishi Ono, né? A gente fala que ele que é o pai do Lean, né? Ou o pai do sistema Toyota de produção. E aí lá ele começou a implementar vários conceitos que a gente está aqui disseminando até hoje. Que top, né? O cara é crânio demais, tá gente, doido. É muito legal. Daniel, na minha empresa, meu problema é organização. Eu não acho as coisas, o pessoal demora para achar, demora para preparar a máquina porque tá bagunçado. Tudo. Opa, nós temos uma ferramenta chamada, nós temos um método chamado 5S, que vai tratar a questão de organização. O Mendes comentou com a gente, né, quando ele esteve aqui, que tá tudo muito organizado. Nós estamos usando 5S na fazenda. Daniel, aí eu vou chegar no TPM que tu falou. Ele vai chegar na TPM, ele vai chegar. Meu problema é máquina. É máquina que quebra todo dia, é alto custo de manutenção, é a baixa disponibilidade. O que é isso? A hora que eu preciso do equipamento, ele não está disponível. Né? Aí você imagina aí, tem um produtor que na Peroba Rosa, né, que é onde o Mendes atende, são os nossos clientes lá, né, Dona Giovana, seu Júlio, amanhã eu tô lá cedo com eles, e eles devem plantar cerca de 8 mil hectares. Aí imagine, chega na hora de um plantio, na janela de plantio, a máquina não está disponível. Né? Aí vai lá arrumar, não tem peça, aí tem que buscar. De urgência, e querendo ou não, tudo é falta de organização, né? De urgência, é tudo mais caro. Sim, de última hora ali. Aí tem uma ferramenta quando a gente fala assim, eu quero melhorar a disponibilidade de máquina, reduzir. Aí nós temos o TPM, manutenção produtiva total. Aí é todo um método que a gente aplica para tratar a questão de máquina. Né? Ali nós vamos aprender a mexer com preventivas, né? O que eu tenho que fazer de maneira preventiva. Evitar a quebra, né? Tudo. Nós vamos falar sobre treinamentos para evitar quebra, nós vamos falar sobre peças de reposição. Sobre o uso também, né, Daniel? Porque às vezes a pessoa está trabalhando ali, a máquina não é dele, daí ele usa de qualquer jeito, né? E não é assim também, né? Isso é o que mais acontece. Meu sogro trabalhava em fazenda e ele sempre foi muito cuidadoso, mas ele sempre compartilhou com a gente de pessoas que não tinham o mesmo cuidado com ele, de organização, de manter óleo, tudo, né? Dificilmente tem, tá? A gente fala que assim, a gente fala que Lean, ele é muito mais cultural do que a aplicação de método em si. Qual que é a grande, vamos dizer assim, seria o grande conceito? É transformar o mindset, né? Transformar a mente, né? E é difícil, né, não? Para as pessoas terem o pensamento da melhoria contínua. Mas é muito difícil. É uma pergunta que sempre tem, e é uma resposta, assim, e por alguns estudos que eu vi, que eu já li e tudo, eu dou a resposta, mas é algo bem, assim, relativo. Daniel, quanto tempo
para criar uma cultura Lean dentro de uma empresa? Difícil. Eu já tive experiências que com 2 anos a gente vê assim que já começou a virar uma cultura bacana. Eu tenho experiências que com 5 não virou. Né? Eu tenho experiência que com 3 tá começando a virar que agora. daí depende de todo mundo, né? Não é só de você. Então, assim, as pessoas acham que vai contratar e de um dia para o outro vai dar tudo funcionando. Não é. Não. E aí fora que existe a troca de colaboradores também, né? Tem então, a rotatividade. Aí você tem que começar a trabalhar do zero com aquela pessoa nova. Na indústria a gente chama de turnover. Falando em inglês, né? De novo, em inglês. Essa rotatividade. Então, assim, aí o Lean a gente aplica de várias maneiras diferentes. Daniel, eu quero organizar minha fazenda. Nós vamos lá fazer um diagnóstico, provavelmente eu vou te oferecer algo parecido com o 5S. Daniel, eu quero focar em estoques. Gente, tem fazenda que a gente descobre, já chegamos a descobrir 7 milhões de reais em estoque parado. Perdido. Produto que venceu a validade, perdido. 7 milhões. E aí, quando te contratam, né, no caso, esse serviço, você fica lá na fazenda, você manda uma equipe, como que funciona? Você treina alguém da fazenda, porque o Mendes falou que você deu um treinamento para ele, né? Aí esse aí é um modelo que nós desenhamos, tá? É um modelo próprio da Pison, vamos dizer assim. Foi a maneira como a gente descobriu que dava certo. Porque o que acontece muito com o Lean, no agro quase não tem. Se procurar aí na internet empresas que aplicam Lean no agro, da maneira que a gente aplica, acho que não vai ter nenhuma, na verdade. Porque você focou mesmo no agro, mas depois eu quero saber se você presta esse serviço também para outras empresas, para empresas mesmo. Para qualquer uma. A gente só tem esse foco no agro por questão de mercado. Hoje, isso é muito mais concorrido dentro da indústria. Então, se procurar gente que faz consultoria de Lean na indústria... Tem vários. É capaz de ter uns 10 aqui na Viraí. Então, tem muito. Agora, no agro, não tem. Por quê? Eu vou te falar agora a minha opinião do porquê que eu acho que isso acontece. Na indústria, normalmente, eles já têm um pessoal com intelecto mais desenvolvido, um pessoal que é um pouco mais estudado. Então, na indústria, você tem condição de chegar lá, passar lá um dia com eles, treinar as pessoas, falar, daqui um mês eu volto, quero ver como é que tá, tal. E faz o follow-up, né? Faz o acompanhamento. E as pessoas se adaptam muito rápido, né? Então é mais fácil manter as coisas. Na fazenda, como é que nós vamos chegar lá? Vamos treinar, às vezes 60% do público é analfabeto. Né? Não tem escrita, não tem leitura. Não tem computador, é um lá no administrativo. Então o pessoal não tem acesso a esse tipo de recurso. Então, geralmente as pessoas já são, que nem eu falei, do interior, não tem muita informação, não está habituado com o novo, né? Tudo que é novo tem uma resistência. Então, justamente, aqui nós descobrimos, gente, não dá para nas fazendas a gente chegar, né, soltar esse monte de informação para eles e voltar daqui um mês. Não roda, não funciona. E a gente já fez isso, não dava certo. Qual que foi a sacada? Nós vamos fazer uma imersão. Então, hoje, quando a gente vende um projeto de Lean, aí estava concluindo lá. Dá para aplicar ferramentas. Sim. Então, a gente vende só ferramenta, eu quero tratar só o estoque. Trato só o estoque, não tem problema. Ou dá para a gente implantar o Lean. Aí nós vamos fazer um diagnóstico do negócio, da fazenda, da indústria, enfim. Aí nós falamos, vamos começar com 5S. Quando isso aqui amadurecer, depois de 6 meses, nós vamos começar a entrar com Kanban para tratar o estoque. Aí a gente vai entendendo as dores de barriga do negócio e a gente vai trazendo ferramenta para agregar. Mais ou menos assim. E hoje, nós temos um consultor que atende as fazendas. Então, fechou uma fazenda. Esse consultor, uma vez por semana, vai lá, vai passar a semana inteira lá. Bem presente, né? Vai. Ele vai estar lá, vai treinar o pessoal no 5S, beleza. Depois, ele vai aplicar junto. Depois, tem que criar os padrões, ele vai criar junto com o pessoal. E aí, ao longo do tempo, a gente vai delegando isso para a fazenda, né? Então, a gente vai ensina Excel, ensina PowerPoint. Tudo do zero mesmo. Do zero, né? E aí, devagarzinho, eles vão pegando. Uma coisa que eu acho muito legal no agro, muito legal, assim, que para mim foi uma surpresa. O primeiro treinamento que eu fui dar dentro do agro, metade da turma tava com a peixeira. Aí você imagina, né? Eu falei, gente, o que eu vou falar para esse povo?
Então, peixeiro, gente... o capataz armado. O capataz armado. E o que eu vou falar pra esse povo, né? Eles vão me... E pensa assim, ó, na receptividade. Fazenda, né, cara? Eu amo a fazenda. Comida, deve chegar lá e já te recepcionar com café, com bolo, com Eu pão. passo o dia tomando café, né? É muito bom. Então, assim, ó, eu vejo que na indústria tem muito mais resistência do que no agro. Muito. Por mais que as pessoas, muitos são analfabetas, não tem escrita, não tem leitura, tem tudo, eles valorizam muito quando eles têm um treinamento. Eles valorizam muito. Talvez é que na indústria tem tanto, as pessoas estão tanto tempo fazendo treinamento tal, que tá enfadado já do mais um, né? Não dá valor exatamente no que você falou, né? E já ali na fazenda eles são muito carentes, né? Na zona rural. Foi muito legal. É um ambiente muito assim... E imagina para eles, tipo, muitas vezes a pessoa tá ali de idade, não teve uma experiência como essa e tem. Deve ser muito especial para eles. Eu acho super engraçado, na Fazenda Regalito, que eu atendo lá em Goiás, aí o filho do gerente, do Reginaldo, um dia eu fui na casa do Reginaldo, na casa lá do gerente, né? Fui lá tomar um café com ele. Na hora que eu cheguei na porta, o filho dele falou assim: ô pai, o 5S chegou. Porque no começo do trabalho, normalmente como a gente começa sempre com o 5S, o povo relaciona muito ao 5S em si, né? É a filosofia Lean, mas aí acaba fica o 5S, né? Meu pai, o 5S chegou. Daniel, deixa eu mostrar os presentes que você me trouxe aqui. Amor, mais uma caneca para nossa coleção. Bombons. Minha dieta agradece. Esse bombom Nutri. Olha, gente, mais uma caneca para minha coleção de caneca. Ó, a gente faz coleção de caneca ali, ó. Tem da empresa do meu irmão lá dos Estados Unidos, tem da Cressol, do podcast da igreja, agora ó, da Pson. Que legal. E vamos lá. O que é isso? Isso é um vinho. Isso é um vinho da Bianco, lá da região nossa, lá de Orleans. E é personalizado de vocês? Sim. Que legal? Chique. Pra quem começou lá, ó, saindo da Embraer, hoje tá com vinho personalizado, meu filho, está muito chique, isso sim. Que, inclusive, é um vinho... Gente, assim... É bom. É bom. Aí, Bruno, ó. O Bruno não bebe. Mas você vai provar o vinho. Você vai provar. Você vai fazer assim, ó. Safra tal ainda, você vai falar. Gente, olha aí, amor, pra você, ó. Canetinha, cardeneta. Gente, eu quero chegar nesse nível aqui. Por enquanto, eu só tô no início da sua história. Só tô que nem eu sei, batalhando. Isso que a ordem é cortar custos lá, né? Ó. Cortar o custo do quê? Na empresa? É. Não, Pronto. continua dando presente sim pra nós, não corta não. Olha, bom, gente, que capricho. Ai, que chique. Pode vir mais vezes, tá? Não, as meninas lá... Qual a próxima vez você vai vir? Cat, Gabriela, as meninas Elas lá que grátis, organizam. são. Porque se fosse você, homem, né, meu filho? Eu saí de lá com um carro cheio de presente. Aí pra cada fazenda que a gente fecha, eles mandam bordar uma toalhinha de rosto, assim, com o nome da fazenda, o desenho de um boi. E as pessoas gostam, cara. Eu amei isso aqui. Já vai ficar ali, ó, na nossa coleção. Pra fazenda, o que conta muito é o boné, né? O pessoal gosta do boné, né? O pessoal da operação, Chapéu. né? Gente, eu falei, vou ter que abrir um negócio de boné. O pessoal Porque, gosta muito. Aqui tem a M3, né, amor? Um parceiro nosso aqui, energia solar, Agrovieiro. Mas a M3, eles investem muito em caneta, boné, tudo. E aí, onde você vai, tem uma pessoa com o bonézinho deles. Legal, né? E o povo gosta, chapéu. E é bom, querendo ou não, a hora que a pessoa passa e fala, de que é essa marca? Por que você tá usando esse boné? Gera uma identificação com as pessoas, né? Gera identidade visual, né? E hoje, aqui na nossa região, quais empresas que você atende aqui no Mato Grosso do Sul? Mato Grosso do Sul, nós atendemos 2 fazendas só. Nós atendemos a Peroba Rosa, que fica aqui na Viraí, do seu Júlio com a dona Giovana. E nós atendemos também o grupo LMS. Já é onde daí? Em que cidade? Corta, produção, corta! Muitas fazendas, gente. Desculpem ele. É porque eu não atendo lá, né? Quem atende lá é o nosso consultor, é o nosso gerente de projetos, o Wilson. Achei que ele esqueceu o nome do consultor também. É o Wilson que atende lá.
Inclusive, eu estaria lá hoje de manhã. Ele tá disfarçando, gente, vai. Eu tô Não, percebendo. não é verdade. Quem conhece sabe que a história é verdade. Inclusive, era para eu estar lá hoje de manhã, e a Lídia, que é uma das donas, ela não pôde, ela voltou de viagem, não conseguiu vir a tempo. E lá você aplica o mesmo método daqui? O mesmo método. Nas fazendas em geral, todas as fazendas que a gente atende, o método está sendo o mesmo. Né? Implantar a filosofia ali dentro da fazenda, implantar a cultura. Então a gente vai, passa lá 1, 2 dias, faz um diagnóstico e faz um projeto de trabalho para um ano. Vamos começar com 5S, depois de tanto tempo vamos entrar com essa ferramenta e aí nós vamos evoluindo. Tem fazenda que você vai... Eu falo assim por conta do marketing, né, amor? Às vezes a gente vai oferecer o trabalho, vender o trabalho, as pessoas acham que não é necessário. E com você acontece isso também? Muito. Ontem! Assim, ó, na verdade, deles falarem que não precisa, eu vou ser bem sincero, é pouco. Mas todos falam que precisa, mas não é a hora. Isso aí estamos o grande investindo público. em outra coisa. Tô com outro projeto, depois a gente fala. E eu sempre falo assim, ó, melhoria contínua já foi há uns anos atrás, algo... Me fugiu a palavra... já foi... Não acessível. Não nesse sentido. Já foi um diferencial. Melhoria contínua uns anos atrás já foi diferencial competitivo. Hoje não é mais. Hoje melhoria contínua é sinônimo de sobrevivência. Só que, infelizmente, muitos olham para isso como custo ainda. Só que assim, ó... Gente, já pensou você contratar ele e achar... Vamos contratar ele, vai ser ele acha 1 milhão de coisa aqui escondido, meu filho. Ó, tô confiando, hein? Mas eu posso te falar? O projeto, normalmente, 4º, 5º, 6º mês, o projeto já se pagou para 2, 3 anos. Nós temos uma grande dificuldade, principalmente nas fazendas, que é o quê? Mensurar. Porque assim, eu vou organizar... Tá lá o galpão de insumos lá, de defensivos, não sei. Aí eles estão perdendo insumo porque tá perdendo perdeu a validade. É gente que tá roubando e ninguém tá vendo. Acontece um monte de coisa. Aí eles vão lá, faz todo o trabalho, organiza, cria padrão, faz tudo isso. Eu tenho certeza que eles vão ser mais produtivos. Tenho certeza que isso vai gerar retorno financeiro. Sim. Agora, como que eu calculo isso? Sim. No começo eu não consigo, porque eu não tenho... Normalmente as fazendas não têm controle. Então, parâmetro de comparação. Não tem parâmetro de comparação. Exato. Por isso que uma das coisas iniciais que a gente faz quando chega numa fazenda é colocar alguns controles, né? A almoxerifada, às vezes vai trabalhar depois de 1 ano só, mas a gente coloca um controle. Então, tudo que entra, tudo que sai, começa a controlar. Porque quando for fazer o estudo, aí nós já temos dados para poder trabalhar. Então, assim, uma grande... Você compara com o seu trabalho no início e depois de alguns anos, então. Porque se você chega e já não tem uma organização... Isso. Aí depois o trabalho está andando e a gente consegue fazer essa construção. Né? Nós temos fazenda que trabalhava com tinha 2 mecânicos, pouco depois ficou só com 1, não precisava mais de 2. E aí hoje esse único que tem está trabalhando metade do tempo dele em melhoria. Por quê? TPM, as máquinas estão quebrando menos. Né? Quando quebra, é mais rápido para arrumar. Então a gente faz um estudo de peça de reposição. Tem peça que não pode, que tem que ter lá na fazenda. Não pode faltar, né? Então a gente faz um estudo, né? Que entra em consideração tempo de compra, né? Preço. A gente faz lá um estudo para identificar quais peças daquele equipamento tem que ter aqui. Quebrou, não é para quebrar, mas quebrou, tá ali, vamos arrumar. É mais rápido para arrumar. Então tudo isso ganha tempo e automaticamente dinheiro. Tudo isso é dinheiro. Segurança nem se fala, porque tudo que a gente faz, nós estamos olhando para segurança. Tudo que a gente faz, a gente está olhando para segurança. Então, nós estamos fazendo 5S. Depois que a gente implanta o 5S, a gente tem uma avaliação mensal. Então, todo mês, todas as áreas são avaliadas. E isso gera uma nota, gera um gráfico, um indicador para acompanhar se está melhorando, se está piorando. Os pontos de desvio geram um plano de ação. Então, isso vai fazendo com que a roda, que a engrenagem gire, né? Tem todo um contexto por trás disso aí. Mas é muito bacana. Mas é uma dificuldade que nós temos no começo de mensurar esse ganho. Ó, vou te falar.
Um pacote nosso hoje, um projeto nosso hoje, posso falar valor? Pode, oxi. Nós temos um preço tabelado. Um projeto hoje de 1 ano, ele custa aí 160, 170 mil. Né? Pra gente ficar 1 ano, uma semana inteira dentro da fazenda, ou dentro da empresa, enfim. A empresa normalmente tem um desenho um pouco diferente, tá? Vamos falar de fazenda. 160, 170 mil. Nós temos fazenda que no 6º mês, nós fizemos um projeto que nós temos uma ferramenta chamada A3. É uma ferramenta para ou tratar problema ou para implementar melhorias. E aí identificou-se lá que estava tendo muito gasto de óleo diesel e tal. Vamos fazer um A3. Treinamos a equipe no A3, como é que se usa o A3, tudo. Fizeram esse projeto. R$250 mil de retorno com óleo diesel. Meu Deus, extraordinário. Pagou 1 ano e meio de projeto. Agora os caras já sabem fazer A3. Eles podem fazer quantos eles quiserem lá. Você entendeu? Que automaticamente a pessoa aprende também, né? Sim. Assim, nosso trabalho, a gente trabalha, eu sempre brinco assim, né? É triste falar isso, mas a gente trabalha para não existir. Porque as pessoas vão aprendendo, automaticamente vão deixando meio que de lado ali, né? Falando, não, a gente já sabe caminhar sozinho. A cara dele. Mas essa é a triste notícia. Fala, não tem como deixar não tem como deixar um em cada fazenda, né? Um consultor em cada fazenda morando. Aqui o Mendes mesmo, você treinou ele. Aí, quando a gente vai aplicar o Lean nesse modelo de fazenda de uma semana, a gente cria a figura do facilitador. Ele falou exatamente esse nome. Facilitador é o cara que, primeiro, ele vai deixar algumas atividades dele, ou se não precisar deixar, ele vai agregar mais uma atividade que é o Lean. Então, mas normalmente é uma pessoa que ou é contratada para isso, ou é uma pessoa que larga outras obrigações, porque de fato tem uma carga de trabalho adicional que ele vai ter por conta disso. Na semana que o consultor está lá, ele está grudado com o consultor. Ele falou, inclusive, eu não vou ir, Fernando, porque o Daniel me pediu um negócio aqui em cima da hora e eu não vou poder ir aí. Ele te falou isso? Ele falou. Ainda bem que o episódio vai sair depois que você já foi lá, ele não vai ver que eu dedurei ele. Ô Mendes, era em off esse. Fernando, então, não vou ir por causa dele mesmo que eu não vou ir. Porque assim, o que eu gosto de fazer nas minhas visitas? Eu gosto que eles façam uma apresentação e coloquem lá, 5S como é que tá? Quais são todas as áreas, quais são as notas das áreas, o que está evoluindo, o que não evoluiu, o que não evoluiu, por que não evoluiu, tem que ter um plano de ação para isso. Tá fazendo esses projetos A3, eu acho que ali tem uns 3 rodando desse. Como é que tá o projeto? Em que etapa que tá? Né? São várias etapas. Então, aí eu esqueci de pedir isso antecipadamente para ele, eu pedi ontem. Eu falei, Mendes, precisa montar a apresentação para a gente poder... A ele. Ainda bem que ele é um querido, né, meu filho? Porque ele é um espetacular. Até o dia que ele veio, que ele conversou bastante, ele falou que o pessoal tá muito feliz, né? Sim. Com o desenvolvimento da fazenda. Ele falou muito da organização, que para ele está facilitando bastante. E é interessante. E isso aplicado dentro das empresas, né? Porque você também trabalha ou você só focou na fazenda e hoje se a empresa te procurar? Não. Só um parênteses no Café falou, né? Eu vejo por nós mesmos, né? E pelas pessoas que a gente conversa, pelas empresas que a gente conversa, essa organização, a falta de ter um fluxo de trabalho dentro das empresas, tipo, ter um organograma ali, né? Tipo, muitas vezes a pessoa chega para trabalhar, e aconteceu muito, acontece ainda. Aconteceu hoje. Fala. Você não sabe por onde começar. Tipo, tem cliente para responder, tem material para editar, isso aqui. Você não sabe por onde começar. Um processo, né, para iniciar o dia ali. Então, eu vejo que as pessoas às vezes se perdem muito nisso. E isso, queira ou não, impede as pessoas de crescer, né? A empresa de evoluir, por conta que você fica meio que... Sem dúvida. Amarrado até você descobrir, iniciar o dia, né? Então, sem dúvida. Gente, boa parte do dia nosso a gente passa... organizando. Tanto que, assim, não sendo a favor nem contra, mas o Pablo Marçal, ele fala que nós temos que preparar o próximo dia no dia anterior. Inclusive a roupa. Por quê? Nós temos uma cota... Isso aí é lá para o pessoal que mexe com programação neurolinguística, aquelas coisas lá, psicologia, não é na praia, não, mas para mim fez muito sentido, porque assim, ele diz que a gente gasta uma cota das nossas tomadas de decisões, nós temos uma cota de tomada de decisão, que o nosso cérebro é capaz de tomar de decisão naquele dia. E a roupa que você vai escolher de manhã
tá batendo dessa cota. Você entendeu? Então, Imagina a mulher que veste uma roupa, tomou a decisão naquela, daqui a pouco tira ela e vai tomar decisão em cima da outra. Só na manhã foi todas as tomadas de decisões. não, mas a mulher é boa pra tomar decisão, né? Compra. Só comprar. Nossa, não fala isso pro Brunão, que ele não gosta. Mas não é, mas é verdade, aqui mesmo na agência, porque às vezes hoje, eu não sei se você vai se identificar com isso, mas a gente está com uma escassez de mão de obra. Então, o que acaba? Uma pessoa fazendo várias funções. Aqui o Bruno faz várias funções, o Du chegou agora para ajudar, graças a Deus. E aí eu também. Então, desde reunião, financeiro, cronograma de cliente, criar ideias para o cliente. Então, se chega às 6 horas, você fala assim, não quero mais. Chega, vamos para a pracinha, levar as crianças para o parquinho, tomar tereré e descansar. Porque a cabeça está mil. A função que é para fazer em 5 pessoas, você está fazendo sozinho. E aí entra a parte de organização. Imagina se você não tem processos bem definidos, né? Os padrões bem definidos. A gente também sofre com isso lá. Casa de ferreiro, espeta de pau, né? A gente também sofre. É uma coisa que eu sempre fico tentando, tipo, acho que chama ferramenta. Não, eu vou usar o Monday, por exemplo, lá para poder fazer o sistema de organização. Não, mas é muito complexo. Aí quando eu tô aprendendo Monday, ele vai pro Todoist. Aí depois vamos pro Todoist lá, que é mais... Aí quando eu tô aprendendo Todoist, ele vai pro... Notion. É assim. Aí traduzindo, estamos 3 ferramentas agora, né? A gente passar também não organiza nada. Fica tudo coisas separadas ali, funções separadas em cada ferramenta e não... O Bruno tá desabafando com você viu, né? Mas a gente tem as mesmas dores lá. Sim. Gente, por um tempo, eu fui tudo. Severino, né? Financeiro, administrativo e tudo. Graças a Deus a gente foi crescendo um pouco, mas eu ainda faço. Eu ainda faço operacional em uma fazenda, né? Boa parte das vendas sou eu que faço ainda. E, inclusive, eu participei... Vou falar aqui, vocês cortem depois se não puder. Pode falar. Mas vou fazer um comercial dele aqui, assim, porque para mim, eu participei do MDG, que é um treinamento para empresários focado em gestão do Thales Agrico. Ele foi o CFO lá do Thales, tomou conta de 80% dos negócios do Thales, tudo. Gente, foram 2 dias assim que explodiram a minha cabeça. Explodiram. Eu já mandei mensagem para todo mundo lá no escritório que segunda-feira todo mundo com o psicológico preparado, porque nós vamos... E assim, é o que eu te falei, né? Porque às vezes você foi, aí você volta com uma visão, você chega todo animado no escritório, olha, tá todo mundo. O que ele vai falar, né? Não, eu assim, eu preciso aumentar vendas, principalmente elétrica. E aí, nós contratamos um vendedor aí quando eu fui lá, que ele mostrou uma estratégia e mostrou, faz isso, faz assim, faz... Eu comecei a olhar e falei, gente, como é que eu não percebi isso antes? Por que eu já não fiz isso antes? Porque às vezes você tá ali dentro, tão amarrado ali, né, fazendo as funções, que você não consegue olhar de fora. É a pessoa que tem que olhar de fora para te falar. Ou já passou pelo processo, né? Então, assim, para mim foi muito bacana, assim, muito bacana mesmo. E aí você vai chegar com a equipe agora, você vai falar... A equipe que se prepara, porque o Bruno, quando foi na imersão, chegou aqui, meu Deus do céu, vou ficar rica amanhã. Eu falei, vou, tô muito faceira, vou trabalhar. E eu, Aí no outro dia ele já acordou, viu que tava em casa, que tava tudo normal. Ele falou, Foi que nem Coca-Cola, né? Abriu a tampinha e saiu a pressão. Aí ele falou, nossa, tá tudo normal, tudo a mesma coisa. Mas eu vou te dar um exemplo, ó. Se você me questionar hoje, Daniel, quantas prospecções você faz? Não sei. Dessas prospecções todas que você faz, quantas... Fecha. Quantas viram de fato uma reunião, algo mais sério, depois quantas fecham? Não sei. Mas é muito simples atrair isso. Então nós já definimos, segunda-feira vai ter uma pessoa que ela vai ser a captadora de lead. É internet, sei lá onde ela vai ter que... E eu consigo colocar meta para ela. Ó, você precisa me entregar 100 leads aqui, 100 potenciais clientes. A segunda etapa do processo, aí você vê, estamos criando processo, né? Isso é lean na veia. Ele aplicando e não aplicando para ele. Mas a segunda etapa é qualificar esse lead.
né? Esse cara é Qual o potencial. potencial? Esse é potencial para mim? Beleza, qualificou, agora nós vamos para a etapa de, não é vender, é criar experiência. Cara, eu preciso ter um jeito de esse cara olhar para mim e falar assim, meu, não posso viver sem ele. Né? São muito bons. Enfim, aí sim nós vamos entrar na parte dos valores. Então, eu já defini esse processo. Tanto que eu tenho uma reunião com o meu pessoal hoje saindo daqui justamente a respeito disso. E é criar processo, criar padrão. Taishi Ono, que criou o sistema Toyota de produção, ele fala, né, que onde não há padrão, não existe melhoria. Verdade. Não é que não existe a melhoria em si. Eu consigo ir lá mudar algo. Só que isso vai se perder. Não tem constância naquilo. Não tem sustentabilidade, se perde. Porque não tem o padrão. Então, dentro do Lean, a gente trata tudo isso, né? Tudo isso. Faz a melhoria, checa, deu certo isso? Deu certo. Agora nós vamos padronizar. O que é padronizar? É treinar. O que mais que é padronizar? É criar um procedimento escrito, onde vai estar lá detalhadinho, mostrando o que tem que ser feito. O colaborador assina lá uma folhinha para ele falar que ele foi treinado, porque parece que não, mas isso cria uma responsabilidade mental. Então, ele acaba criando uma obrigação no subconsciente. Então, tem tudo isso é padronizar. E aí depende de toda a equipe, né? Junto ali, um treinamento da equipe, porque é que nem eu te falei, você foi lá, trabalhou na sua mente, sua visão, agora você tem que chegar e passar para todo mundo. Porque não adianta só o patrão, né? O chefe, ele tá... A equipe tem que estar... como que é a palavra? Junto. Tá todo mundo engajado. Engajado, Sim, isso é difícil. É criar essa cultura. Como é que eu faço para as pessoas se sentirem dono daquele negócio, né? Exatamente. Esse é o maior desafio. Lá no Sul nós estamos sofrendo muito com mão de obra. Aqui também. Eu acho que, na verdade, em todo lugar que eu vou... A gente geral. conversa muito com outras pessoas que vieram aqui, compartilham. Acho que cada episódio a gente aprende uma coisa nova, né, amor? Dá uma experiência muito boa. E aí a gente fala muito sobre assistencialismo. Hoje o assistencialismo está matando a nossa mão de obra. Então, não tem muito o que a gente fazer agora, né? O quê? Pode fazer o L. Essa parte você pode... Então, né? Mas é isso, é onde está o problema. E aí as pessoas recebem um valor. Para que eu vou sair de casa para trabalhar? Não tem. Entendeu? E até eu brinquei com a minha prima esse dia. Ela, Fer, você já foi atrás do Bolsa Família? Eu falei, misericórdia. Eu não fui nem quando eu tinha 15 anos, porque eu tive uma filha com 15. Não é uma coisa que... Eu nunca tive essa visão de ir atrás. Não julgo quem... Tem pessoas que realmente precisam. Né? Tá passando por um momento difícil, uma enfermidade e tal, mas tem pessoas que se apegam aquilo ali, fica anos sem trabalhar, sem ter uma carteira registrada, sem fazer um curso, sem nada. Não, a minha opinião, bem particular aí, é que o assistencialismo ele deve existir, né? Mas no intuito de tirar as pessoas daquela situação, de dar uma oportunidade, né? Opa! Dá um fôlego, né? Dar um fôlego, mas não de... Tanto que o indicador, não sei se você já ouviu falar isso, mas o indicador que eles usam hoje para esses programas sociais são errados, né? Eles usam o indicador hoje é de quantas pessoas estão sendo atendidas pelo Bolsa Família, por exemplo. Deveria ser quantas pessoas estão saindo do Bolsa Família porque não precisam mais. Eu não vou saber o nome do prefeito e de qual cidade. Já estamos terminando, tá, produção? Ele fica que nem aquelas mulheres, round 1, round 2 lá passando. E aí um prefeito, eu não sei de qual cidade, que eu fui conversar com um empresário esse dia, ele falou, Fer, olha aqui esse vídeo. O prefeito foi lá, chamou o pessoal do CRAS, tudo, e falou, gente, a gente vai visitar um por um que recebe Bolsa Família, que recebe alguma assistência do governo, e a gente vai ver se essa pessoa, ela tá bem de saúde, nós vamos entregar um panfletinho, ela vai lá e vai registrar a carteira dela, vai trabalhar, vai fazer um curso, vamos cortar. Agora, se realmente a pessoa tá doente, vamos tratar ela para ela voltar pro mercado de trabalho. Claro. E, cara, eu achei genial. Tá bom que ele vai perder muito voto na próxima eleição? Tá bom. Mas é genial. A ideia é muito top. Porque realmente a gente não vê só em Bolsa Família, mas às vezes creche. A pessoa não tem vaga na creche. Você vai lá ver a criança na creche, a mãe toma tereré em frente de casa, gente. Infelizmente. Então, tudo isso atrapalha o comércio, né? As empresas de crescer e evoluir. O que eu vejo muito lá na minha região também como a oferta de emprego está muito grande,
Eu vejo que as pessoas não se prendem mais por nada. Não ficam mais no serviço por muito Então, tempo. Hoje ele está trabalhando contigo aqui, por causa de R$50 ele pulou para outro lado. Então, uma coisa que eu quero, desse próximo ciclo agora, organizar dentro da minha empresa, é a questão de RH. Justamente para tratar isso. O que nós temos que ter de benefício aqui dentro? Né? Quais são as ações que nós vamos fazer aqui para retenção? Porque é muito mais barato reter do que ter que ficar contratando. Ensinando Então, do zero, tudo. Isso é uma chave que tem virado na minha cabeça, assim. E aí não é fácil, né? Quando a gente está nesse nível de crescimento, empresas maiores é fácil, ter a estrutura de RH, mas isso é algo que tá no meu radar para a gente tratar lá dentro da Pison. Aqui nós vamos fazer para reter as pessoas, né? Porque, de fato, o mercado está bem complexo para isso. Conversamos tudo, produção? Foi bom nossa conversa? Eu fiquei aqui muito tempo perdida, falando o que eu vou falar, não sei nem o que fazendo. Não sei se foi bom para vocês, para mim foi muito bom estar aqui conversando com vocês, muito bom. Ai, que bom, então. Na minha visão aqui também, por conta que é justamente as nossas dores, né? Por mais que seja num mundo totalmente diferente, mas se trata das dá para se aplicar em todo lugar, né? O pessoal sente lá e em todo lugar o pessoal sente essa dor, que é a organização, né? Fluxo de trabalho, desenvolvimento, né? E assim, ó, não é caro. Investir numa consultoria, né? Para as fazendas, para as empresas, indústria, não é caro. Caro é viver desorganizado, caro é viver com um profissional encostado no INSS, né? Um absenteísmo alto, isso é caro. Trabalhar 30 anos de forma errada, e você descobrir que está trabalhando 30 anos de forma errada. Aí processa a empresa, vira aquele, né? Perde credibilidade, perde... Isso é caro. Então, assim, vale muito a pena, muito a pena. Né? E, de novo, o recado que fica, eu acho que é esse, né? Melhoria contínua já foi um diferencial competitivo. Já foi. Hoje é sinônimo de sobrevivência. Necessidade já. Hoje é uma necessidade. Ô, Daniel, que mensagem, depois de tudo isso, da sua história que a gente ouviu e até agora, né? Que mensagem que você deixaria para quem está iniciando aí? No mercado de trabalho, ou querendo empreender, abrir uma empresa. A mulher tá com medo dele arriscar. Olha naquela câmera lá e dá esse recado. Eu vou dar uma de Pablo Marçal aqui. Vai lá. Não, meu recado para quem sonha em empreender é de fato aquela fala do Pablo, tá? Marque um dia, pegue um calendário, marque um dia para vocês sair da CLT. Estude o negócio, né? Faça aquilo que goste, mas tenha a data, tenha um compromisso para isso acontecer. O mercado tem, né? Só é ruim para quem está aí chorando que a política não é boa, chorando que o país é isso, o país não é aquilo. Mas uma coisa que tem me feito refletir muito é que o dinheiro está aí no país. O país é um Brasil rico. O Brasil é um país rico. O dinheiro está aí. Nessas épocas de crise, ele só vai trocando de mão. Então, nós temos que descobrir onde nós vamos colocar nossa mão para não cair na nossa. Onde está o dinheiro. Você entendeu? Mas o dinheiro está aí. Sim. Então, eu não me arrependo nem um pouquinho. E eu acho que o empreendedorismo é inclusive, aí uma saída para muitos problemas sociais que a gente tem dentro do nosso país hoje. Top! Gente. Obrigado. Só fala, por gentileza, onde que as pessoas encontram. Rede social, tal. Gente, Pison Engenharia e Consultoria Empresarial. Se pesquisar lá no Google já vai achar a gente, mas pisonengenharia.com. Você vai encontrar lá as nossas empresas lá dentro, né? Vai ter o nosso contato lá. Tem as nossas redes sociais, Instagram. Aí dá para deixar depois lá um... Dá para deixar? Sim. Dá para deixar lá porque eu não lembro qual que é. Gente, a memória dele tá curta. Não, pensa no cara que tem rede social por obrigação. Por obrigação. Não, e você precisa, né, hoje. Daqui a pouco você tá um Pablo Marçal aí, ó, dando mentoria e imersão pros outros. Deus te ouça. Fazemos treinamento de tudo isso que nós falamos aqui, a gente faz treinamento. Não, eu quero só treinamento, a gente faz, tá? Só porque eu esqueci de falar isso. E da rede social, eu fiquei sem rede social, acho que quase uns 2 meses.
Sem rede não, aí Trabalhando? quem cuida lá é minha esposa, as meninas lá, né? Que estão lá de vez em quando colocando alguma coisa. Mas eu fiquei 2 meses sem. E eu acho que foi ontem que eu reinstalei no meu celular e no Instagram. Bem prático. Mas eu vou melhorar. Daniel, eu gostaria de te agradecer, né? Você veio tão longe aqui. Eu fiquei muito feliz quando o Mendes veio conversar comigo a respeito. Era para ter vindo outra vez? Era você mesmo? Isso, era eu mesmo. E deu certo? Certeza Deus sabe o tempo certo, né? De todas as coisas acontecer. Aquela vez não deu. Indo para a faculdade, você fez, não vou conseguir mais. Então, tá tudo bem. Mas muito obrigado por ter vindo participar. Muito, muito boa a nossa conversa, né, amor? Assim, pra gente... o que eu falo, sempre que vem alguém aqui, a gente cresce um pouquinho, porque as experiências que eu tenho não são as mesmas que a sua. Então, saber que uma pessoa que hoje está empreendendo aí com 3, né, em nicho, crescendo, passou uma fase tão difícil que tem várias pessoas hoje querendo desistir porque está passando a mesma fase, você firme ali que a sua esposa lutou e passou por cima tudo, está com a empresa aí consolidada, é muito bom pra gente, porque eu e o Bruno também, 6 anos só, né, nossa empresa aí, um bebezinho, uma criança, mas... adolescente. O negócio é a força de vontade, né, de crescer, de vencer, trabalhar e ir pra cima. Muito obrigada por compartilhar sua história com a gente. Eu que agradeço de coração, viu? Foi muito bom passar esse momento com vocês aqui. Gente, empresário que nunca quebrou, desconfie, tá? Então, se quebrou, faz parte, né? Ergue a cabeça e bola pra frente. Exatamente. Eu já quebrei aí umas 2, 3 vezes, faz parte do negócio. Obrigado de coração, tá? Agradeço o convite. Se tiverem outros, nós vamos voltar aqui para poder conversar mais um pouco. Com certeza. Gente, muito obrigada para quem ficou até aqui. Até aqui, tá certo? É que eu ia falar até a próxima. Eu ia ficar redundante, mas até a próxima, gente. Obrigada.